capítulo de número 14, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Você que está de posse da tua Bíblia aí, abre conosco, tá bom? Atos dos Apóstolos, o capítulo aí é o de número 14, tá bom? Vou deixar você encontrar aí. Localize, por gentileza, o versículo 19, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14 e o versículo de número 19. Está escrito assim, vamos lá. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, grave esse nome, de Antioquia, e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando, pensando que ele estava morto. Se você tiver com a caneta aí na mão, já, isso é mal de professor, né? Já circula aí essa pensando, ou conforme tiver a tua tradução aí, cuidando que estava morto, tá? Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Tá ok? Bora lá. Gente, o Senhor colocou esse texto no meu coração para compartilhar com vocês. Paulo está aqui em uma de suas viagens missionárias e ele vai passar por algumas localidades, como por exemplo, em primeiro lugar, Antioquia da Psídia. Lá Paulo prega o evangelho, a mensagem que Paulo prega ela é extraordinária, e Paulo acaba sendo perseguido naquela cidade. Paulo, quando ele vai sair da cidade de Antioquia, Paulo vai para uma outra cidade chamada Icônio, onde Deus também vai usá-lo de uma forma também extraordinária. Paulo vai passar em uma outra localidade também chamada Listra, e é em Listra que Paulo ele vai aqui ser apedrejado. Aqueles que perseguiram Paulo lá em Antioquia da Psídia vêm perseguindo ele, passam por Icônio, chegam em Listra, porque o perseguidor ele sempre é implacável, ele não cansa, né? E eles alcançam Paulo aqui, convencem o povo de apedrejá-lo, e é isso que estão fazendo com Paulo, tá? Paulo aqui no capítulo 14, ele está sendo apedrejado. E eu quero extrair com vocês aqui algumas lições desta história, deste apedrejamento, e já estaremos aqui orando. A palavra é simples, ela é objetiva e tem aqui lições para a gente guardar no nosso coração, tá? Perceba que esses homens alcançam Paulo em Listra e vão aqui apedrejá-lo. O texto vai nos informar que quando Paulo é apedrejado, Paulo está no chão, caído. Os apedrejadores imaginam que Paulo esteja morto. Pensaram que Paulo estava morto. E pelo fato de pensarem que ele estava morto, eles o arrastaram para fora da cidade. E o jogaram lá. E o deixaram lá. A Bíblia então vai nos dizer que os discípulos vão rodear a Paulo. E ao ser rodeado pelos discípulos, Paulo vai conseguir se levantar. Não somente se levanta, Paulo também vai agora para uma outra cidade chamada Derbe, onde vai pregar o evangelho. E depois de tudo isso, Paulo volta por todos os lugares onde ele pregou, onde ele foi apedrejado, onde ele foi perseguido, mal interpretado, onde passou dificuldades, fortalecendo a fé dos irmãos e mostrando para eles que para alcançarmos o que tanto desejamos, que é a eternidade, que é o céu, nós passaremos por grandes dificuldades, perseguições e apedrejamentos.
Há lições aqui extraordinárias que eu quero extrair com você rapidamente e a gente já encerra. Primeira delas, a primeira lição que eu aprendo aqui é que pedradas não podem parar alguém que tem uma chamada de Deus. Todos aqueles que têm uma chamada de Deus vão passar por um tempo de apedrejamento. Faz parte do processo. Está no pacote do chamado. Infelizmente, nós sempre encontraremos no nosso caminho os apedrejadores. E sempre serão mais os que pegam pedras do que os que estendem a mão. O número daqueles que pegam pedras para nos atacar sempre será maior do que o número daqueles que abrem os braços para nos acolher e nos ajudar. Mas entenda, ainda que o número de apedrejadores seja maior, ainda que essas pedradas venham te ferir, te machucar de forma terrível, quem tem chamada de Deus não para por causa de pedradas. Quem tem chamada de Deus não para por causa de pedradas. Você pode escrever isso aí no comentário? Quem tem chamada não para por causa de pedradas. Glória ao nome do Senhor. Isso, eu peço para que você comente isso, porque isso é importante para o engajamento da nossa live aqui. Vocês sabem como é que funciona a rede social melhor do que eu. Tá? Então coloque aí. Pedradas não podem parar quem tem uma chamada de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Alber, qual outra lição que a gente pode extrair aqui? Irmã Yasmin, irmão Carlos, irmã Rosane, irmã Paula, irmã Paloma, essa daqui. E essa para mim é uma das mais extraordinárias. Quando todos pensarem que acabou a sua história, Deus, ele vai no chão onde você está, renova as suas forças e te coloca outra vez de pé. Oh, glória a Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão passando por um tempo de apedrejamento. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que aqueles que olham para você dizem, acabou, não tem mais jeito. Mas escute o que eu estou te dizendo essa noite, nessa live. Quando todos pensarem que acabou, Deus te coloca de pé. Deus te faz caminhar. Deus te faz pregar. Deus te faz ganhar almas. Deus te faz retornar para o ambiente do apedrejamento, para mostrar que quem conhece a Cristo não larga Cristo por causa de pedradas, e que quem dá a última palavra a respeito de sua história ainda é Deus. Outra lição poderosa, extraordinária que nós podemos extrair aqui em Atos 14, com esse apedrejamento de Paulo, é exatamente isso. Mais forte do que as pedradas é a chama que arde no coração de Paulo. Sabe por que Paulo consegue encontrar forças para se colocar de pé? Sabe por que Paulo, mesmo depois de um apedrejamento, continua pregando? Porque a chama que ardia no peito de Paulo era muito mais poderosa, muito mais forte do que a força das pedras que tacaram nele. Escute isso. O que as pessoas não conseguem entender em você é como depois de tanta pedrada você continua de pé. Como que depois de tanta perseguição, luta, tanto levante, tanta adversidade, você continua caminhando e pregando o Evangelho. O segredo não é o lado de fora, não é o nosso externo, o segredo é o nosso interno. Aqui dentro há uma chama que arde no nosso peito, que, como Jeremias, muitas das vezes a gente pensa em parar, pensa em desistir, mas essa chama que está encerrada nos nossos ossos não nos deixa parar. Oh, glória a Deus. Outra lição que podemos extrair aqui é que as feridas provocadas por essas pedras não puderam calar a voz de Paulo. Não puderam impedir que Paulo levasse o Evangelho, uma mensagem de Deus ao coração daqueles que tanto necessitavam.
Ei, não use os apedrejamentos da vida, não use as perseguições da vida, não use as adversidades da vida para não levar o evangelho a quem precisa. Ainda que esteja doendo, ainda que a ferida ainda seja, visivelmente falando, ainda esteja bem aparente, leve a palavra. Porque por mais que você ainda esteja ferido por conta dessas pedradas, há alguém que vai ser curado através da palavra que você vai liberar. Glória a Deus. Outra lição que nós podemos extrair aqui, e nós já vamos encerrando. Irmã Priscila, irmão Leonardo, Deus abençoe. Irmã Isabelle, que está conosco, Deus abençoe. Irmã Milena, todos os irmãos que estão conosco. Atos capítulo 14, olha que coisa extraordinária. Eu acho lindo isso aqui, Paloma, Maria, pessoal que está conosco. Imagine a cara daqueles que apedrejaram Paulo quando Paulo volta para a cidade deles. E Paulo volta para que Alder volta para fortalecer a fé dos irmãos que estão lá. Dizendo para eles, olha, é por muita dificuldade, é por meio de muita luta, de muita batalha, de muita guerra, de muita pedrada, de muita perseguição que nós vamos alcançar o reino de Deus, que nós vamos alcançar o céu, a eternidade, a promessa de Deus. Era eles olhando e dizendo, eu pensei que ele estava morto, mas olha ele de pé. Eu pensei que ele estava morto, mas olha ele pregando. Eu pensei que ele tinha parado, eu pensei que ele tinha morrido, eu pensei que nunca mais veria ele, mas olha ele de pé ganhando almas, olha ele de pé fortalecendo vidas, olha ele de pé ganhando almas. Você está entendendo isso aqui? Tem alguém entendendo isso aqui que eu estou pregando, liberando essa palavra para você nessa live? Tem gente que vai ficar surpresa, porque tem gente que pensa que você não vai sair do chão. Tem gente que pensa que através dessas pedradas você parou, você desistiu, você não vai conseguir mais. Mas Deus vai te dar forças, Deus vai fazer você se levantar e você vai continuar levando a mensagem que salva, restaura, liberta, cura. Enfim, Deus vai te usar com poder, com autoridade, com graça. E deixa eu te dizer uma coisa, as pedradas não vão te fazer parar. Feriu, doeu, machucou, mas não matou. Você continua de pé, você continua vivo. E o que Deus ainda fará através da tua vida, através da sua história, será algo extraordinário, glorioso. Não tenho dúvidas disso. Então fique com essa palavra. Fique com essa palavra gravada, guardada no seu coração. Pedradas podem até me derrubar, mas não vão me matar. Amém? Deus abençoe, vamos orar?